4h19, de volta com o Bandeirantes Acontece. A cada 15 dias, a gente bate papo aqui com o Cid Torquato, que representa o Icon Libras e é um dos grandes especialistas na vida da pessoa com deficiência e mobilidade. E o tema mobilidade está na nossa pauta hoje. Tudo bem, Cid? Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Ô Cid, você mandou aqui pra gente, tem um festival, é o 5º festival, de filmes que tratam do tema mobilidade. Achei interessantíssima essa ideia e fico triste de eu estar sabendo da 5ª vez em que isso vai acontecer e não sabia das outras 4. Gostaria de ter sabido, mas por uma falha minha, de não descobrir que havia esse tipo de produção. Como é que funciona, Cid, e de que forma acontece, onde as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo? Olha, Ronald, o melhor caminho é o site www.mobfilme.com.br. Lá tem todas as informações, né? O festival é presencial, acontece de 13 a 17 de setembro, e as inscrições para os filmes, para o festival que tem premiação em dinheiro, as inscrições vão até dia 15 de julho, ou seja, as pessoas não têm muito tempo aí para se inscrever. Espero que os filmes estejam prontos já, né, e vamos concorrer nessa premiação que é super, né, engajada, né, com a questão da mobilidade urbana, com a questão de andar a pé, com a questão das calçadas, né, e com, obviamente, de forma estrutural, com a questão da acessibilidade. Ô Cid, boa tarde. Eu tava vendo aqui os interesses, né, que levam a essa iniciativa, mobilidade ativa e inclusão social, entre esses interesses. E outro dia eu estava lendo num jornal do Paraná a história de um sujeito que ele precisa para entrar no ônibus, né? Tem de ter aquela plataforma para que ele entre com a cadeira de rodas. E ele disse que diversas vezes a plataforma está quebrada, então não tem como ele subir naquele ônibus, ele tem que esperar que passe um outro, que a plataforma esteja funcionando ali, para que ele possa subir com a cadeira de rodas. Em São Paulo, já vi isso diversas vezes. E no caso desse cidadão lá do Paraná, ele conta das ofensas que recebe, né? Inclusive ofensas raciais, não apenas porque se incomodam, porque ele vai ocupar um espaço ali que estava sendo ocupado, já que não havia ninguém naquele espaço reservado, então as pessoas podiam usar, mas se chega alguém que precisa daquele espaço, ele tem de ser liberado, né? Isso não deveria nem precisar estar numa lei, né? Mas é preciso que esteja na lei, porque muita gente ignora, mesmo com a lei. E ele diz que há hostilidades por conta disso, e ainda sofre com ataques raciais. E esse é um caso que se tornou público, que o sujeito procurou lá, a polícia, etc. Mas é muito comum que ocorra, né? Esses filmes, nós poderemos ver um pouco dessa realidade nas ruas, daquilo que não está na propaganda, na televisão, nas idealizações, mas a realidade das ruas. As pessoas vão encontrar isso nesse festival? Olha, eu tive o prazer de ver, né, assistir os últimos 2 festivais, e são 9 categorias, com amplo espaço para filmes sobre mobilidade de forma muito ampla, né, e eu não consigo dizer para você exatamente se nós vamos ter filmes né, com esse viés, mas eu diria que é uma excelente ideia, né? Na linha do filme Denúncia. E isso que você relatou, Zaida, acontece muito também nos ônibus, principalmente nos ônibus adaptados, que tem elevadores. Então, o ônibus para pegar alguém, tem que descer o elevador, esse elevador é lento, né, para descer, lento para subir, todo embarque tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso, e as pessoas de dentro do ônibus invariavelmente começam a reclamar, né, e muitas vezes xingar, né, a pessoa que está ali tentando embarcar no ônibus. Então,
né, a gente tem que melhorar muito a questão atitudinal, né, a questão da educação das pessoas. Parece maluco né, que a gente tem que conviver com algo assim, com esse desrespeito, mas ele está por todos os lados, né? Até eu, né, como cadeirante, já senti muitas vezes, né, olhares enviesados, né, uma sensação de incômodo com a minha presença. Um outro momento também, não tem muito a ver, tem a ver com mobilidade também, é na entrada de elevadores. Então, né, a pessoa com deficiência, principalmente, né, com quem tem alguma mobilidade reduzida, né, por anda de cadeira de rodas ou algo assim, está sempre tomando mais tempo e sempre aí, entre aspas, atrapalhando né, quem não tem deficiência e não está acostumado, ou não tem educação para aceitar esse tipo de coisa. Então, infelizmente, Zaidan, isso é muito comum. Agora, de qualquer maneira, um evento como esse, né, além desse aspecto, né, da denúncia, da realidade das ruas, né, daquilo que as pessoas encontram nas ruas, ele tem também, ainda mais com tantas edições, ele tem esse papel que você frisou agora, de educar, formar, informar. Acho que é fundamental, é essencial esse tipo de iniciativa também nesse aspecto, não, Cid? Sim, com certeza. E também uma questão muito importante é a questão de pensar no futuro, né? Novas ideias, né? Novos caminhos, né? Literalmente. Então, né? Esses filmes eles acabam provocando uma reflexão em todos que assistem, não só né, como a gente faz para melhorar pontualmente, né, problemas da nossa cidade, do nosso entorno, mas também pensar né, em como vai ser isso no futuro, como a gente constrói um mundo melhor, mais acessível, mais fácil de ir e vir para todos, né, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, vejo esse festival com muito bons olhos, né, principalmente, como eu disse para os organizadores, a questão da acessibilidade, que ela tem que ser estrutural, né, nesse processo, e vou estar lá prestigiando. Não tenho nenhum filme para escrever agora, até dia 15 de julho, de novo, no site www.mobfilme, com M mudo, né, sem E no final, .com.br, mas vou estar lá né, prestigiando de 13 a 17 de setembro, né, né, meio que usufruir, degustar, né, talvez participar um pouco né, dessas discussões, dessas novas ideias. Então, e convido, né, quem está nos ouvindo a, né, também fazer parte desse processo. Ô Cid, eu acho que às vezes você precisa expor, né? Às vezes é na base da exposição que você consegue impactar as pessoas. Eu espero que os filmes tragam exposição de casos clássicos de quando o direito da pessoa com deficiência se locomover seja evidenciado ali, né? As pessoas têm que ser expostas, aquelas que não tomam providências. E eu vou só te relatar uma coisa. A gente aqui na Band, em frente foi construído um conjunto de prédios de alto padrão, né? São prédios caros. E tem toda uma jardinagem, uma coisa bonita em volta dos prédios. O Zaidan, infelizmente, acho que talvez não tenha, depois não veio mais para São Paulo, não viu como mudou o cenário disso aqui, né? E aí, tem algo histórico aqui na frente da Band, que é um ponto de táxi, né? Na frente da Band tem um ponto de táxi, e que atende aqui as pessoas, e agora também atende um novo contingente de usuários, que é o pessoal do próprio condomínio que foi criado aqui. E aí, o que me indigna é o seguinte, cara. Existe o passeio público, né? A calçada, e os caras simplesmente acham que é normal ter um container da casinha do ponto de táxi na calçada. Eles entendem que a calçada foi tudo remodelado, tudo refeito, tudo bonitinho, com pedras, está tudo perfeito. Só que tem um container e eles acham que está tudo bem permanecer desse jeito, porque tem uma rampa, a descida em rampa para a pessoa atravessar na faixa de pedestre, e acaba a calçada ali porque não dá para passar. Se o cidadão for deficiente visual, então ele dá com a cara no container, né? E tá tudo bem.
Então, não adianta, às vezes há um super investimento numa obra, aí vem um shopping, mas acontecem algumas aberrações, e você pergunta para as pessoas, fala, não é ali, é o ponto de táxi. Não é o ponto, não pode ser, não pode estar ali. Não, tem que construir, tem que passar. É tipo o cara que para na faixa de pedestre com o carro. A pessoa deveria entrar por dentro do carro, se está aberto o farol para o pedestre, entrar por uma porta e sair pela outra, pelo dentro do carro do cara, porque ele não tem que estar ali. E não é por 1 minuto, não é por 1 segundo. É que nem a paradinha rapidinha na vaga na farmácia de quem é deficiente físico no shopping ou no salão de beleza. Não pode. Imagina um container que está ali para que desfrute. O ponto de táxi desfrute. Esse tipo de exposição tem que ficar clara para que todo mundo crie algum tipo de revolta e busque soluções, né, Cid? Olha, num primeiro momento, Ronald, eu diria o seguinte, vamos denunciar via 156. Né? Isso não pode ficar em branco. E se ninguém denunciar via 156, a prefeitura não fica sabendo e não consegue, né, eventualmente agir. Não estou dizendo que ela age rápido e muitas vezes também não age. Mas se a gente não fizer essa reclamação via 156, aí que não acontece nada mesmo. Então, eu sugiro para você, alguém de vocês, fazer essa denúncia. Se outras pessoas fizerem também, você aumenta a pressão, porque o desrespeito, o Zaidan estava falando, desrespeito porque a pessoa é negra, tem desrespeito porque a pessoa é obesa, tem desrespeito porque a pessoa é cadeirante, tem desrespeito porque... ou seja, a gente vive com muitos desrespeitos. Então, e a gente tem que meio que contra-atacar um pouco. Não pode deixar a gente não pode deixar as questões baratas. A gente tem que ir atrás de alguma resposta a essas questões, e isto começa com a reclamação. Né? Tem que fazer uma reclamação formal, como eu disse, via 156, que é o canal do munícipe com a prefeitura. Não é tudo que é resolvido, mas muita coisa acaba sendo endereçada, né? E a gente tem que valorizar esse canal, usar esse canal para que esse canal seja um canal vivo, de fato, nessa interlocução entre o munícipe e a prefeitura. Por um mundo melhor, né, Ronald? É isso que a gente está querendo, um mundo um pouco melhor. A gente não deveria nem estar debatendo esse tema, é uma coisa tão óbvia, né? Tão clara, tão evidente, que salta aos olhos quando acontece na nossa cara, assim. Cid, grande abraço, ótimo fim de semana para você, tá bom? Sim, para vocês também, obrigado.